E a gente continua falando da operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, com os deputados Gilmar Tato, do PT, e Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Aos dois eu agradeço pela presença aqui na CNN. Muito boa noite. Vou começar com o deputado Marcel Van Hatten. Deputado, as provas apontadas pelo ministro Alexandre de Moraes são suficientes para as medidas contra Jair Bolsonaro? Boa noite e obrigado pela presença. Estão me avisando aqui que a gente tem 1 minuto e meio para cada um para a resposta. Eu posso interromper com ok, só para poder sinalizar, mas não gostaria de interromper o raciocínio de cada um. Combinado? Deputado Marcel. Sem problema, Leandro. Sem problema, Leandro. Muito boa noite a você, muito boa noite ao Gilmar e a todos que nos acompanham. Na verdade, a decisão de Moraes é uma decisão política, né? Inclusive com arroubos ufanistas, defesa de soberania, usando uma passagem de Machado de Assis em um conto em que Machado de Assis, na verdade, ironizava as eleições na época do Império, né? Então, quer dizer, Alexandre de Moraes, na verdade, nem sabe exatamente o que estava lendo em Machado de Assis, ou debochou de nós mais uma vez, porque o que ele fez, na verdade, foi decretar a prisão de Jair Bolsonaro, uma prisão política. A fase do processo, essa farsa que se está dando no Supremo Tribunal Federal, ainda é uma fase processual anterior à sentença definitiva, não houve julgamento, não houve condenação, e mesmo assim Bolsonaro agora está sob a humilhação da tornozeleira eletrônica, não podendo sair de Brasília, não podendo sair de casa depois das 7 da noite, antes das 7 da manhã, não podendo falar com seu filho, que não apenas é ilegal, mas é desumano, e censurado, não podendo utilizar as suas redes sociais, nem por meio da rede social de terceiros. Então, quer dizer, eu me surpreendo que ainda haja pessoas defendendo censura no Brasil e apoiando esse tipo de ataque a uma pessoa que é a figura central no tabuleiro político brasileiro. Primeiro lugar nas pesquisas, inclusive, maior partido de direita do Brasil e perseguido político, agora preso em regime de prisão domiciliar por Alexandre de Moraes, numa decisão que mostra apenas um contra-ataque às decisões tomadas pelos Estados Unidos em tabelinha com as manifestações de Lula, mostrando que o consórcio PT, STF, Lula-Moraes está a todo vapor. Deputado Gilmar, as provas apontadas pelo ministro Alexandre de Moraes são suficientes para as medidas contra Bolsonaro? Boa noite e obrigado pela presença. Boa noite, Flávio. Boa noite, deputado Van Hatten. Deixa eu falar, tem um ditado popular que prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. A Polícia Federal, em fevereiro desse ano, ela prendeu o passaporte do Bolsonaro. E ele, de imediato, foi dormir 2 noites na Embaixada da Hungria. Agora, o filho dele fugiu para os Estados Unidos, nosso deputado, colega lá na Câmara Federal, que está lá, deixou de exercer o mandato, desrespeitando, inclusive, o eleitor do estado de São Paulo. A Cláudia Zambelli fugiu para a Itália, foi condenada e ia ser presa. O Bolsonaro mandou 2 milhões para o filho dele nos Estados Unidos. Para quê? Para preparar esse boicote do governo americano em relação ao Brasil, essa taxação de 50% dos nossos produtos. E, portanto, você tem prints, tem vídeos, sempre, e vamos lembrar que a PGR pediu a condenação do Bolsonaro a semana passada. Então, é um conjunto da obra que, por prudência, a Polícia Federal achou por bem pedir para que tivesse essa medida preventiva, essa cautelar. Não, a PGR acatou, por isso que o STF agora determinou Alexandre de Moraes. É bom que se diga que não é prisão domiciliar, não é prisão preventiva, é simplesmente uma cautelar, uma tornozeleira eletrônica para acompanhar os passos do Bolsonaro via GPS, e a Polícia Federal está monitorando. Okay. Porque o comportamento dele é muito perigoso, ele pode fugir do Brasil a qualquer momento, até porque essa campanha que estão fazendo contra o Brasil, contra a nossa soberania, usando a taxação de produtos, que devia ser um debate comercial, politicamente
para influenciar no nosso judiciário em relação pedindo a anistia do Bolsonaro. Então, por isso que está certo o que fez a Polícia Federal, a PGR e o STF. Deputado Gilmar, eu, Leandro, vou fazer a segunda pergunta ao senhor, já que eu comecei com o deputado Marcel. A quantia de 14 mil dólares apreendida na casa de Jair Bolsonaro pode indicar que o ex-presidente planejava fugir do Brasil? Também, é um conjunto da obra. Veja, todo o comportamento deles, a maneira que eles estão atuando, essa relação do Eduardo Bolsonaro, do filho dele, lá junto ao governo americano, junto ao Trump, a carta do Trump, de forma desrespeitada, que não tem um protocolo, sabe, diplomático, ameaçando as instituições brasileiras. E essa apreensão, o dinheiro que foi mandado, 2 milhões de reais, que foi mandado 3, 4 meses atrás, é evidente que não é comum, né, as pessoas terem dólares, 14 mil dólares, é uma quantia significativa na casa. Tudo isso pode levar levou ao entendimento da Polícia Federal, por isso que a Polícia Federal pediu, porque passear, ir embora, visitar o filho, ele não pode mais em função de que o passaporte dele está apreendido. Então, qual que era a alternativa que ele tinha? Fugir. E essa cautelar é justamente para impedir isso. Então, ele, evidentemente, o desdobramento é porque ele não pode conversar com o filho dele. Não tem nada de desumano, é porque eles estavam tramando. Por que ele não pode ficar próximo a embaixadas? É o risco, como aconteceu em fevereiro, o risco dele entrar numa embaixada, aí é um território internacional, aí as autoridades policiais de segurança não podem atuar. Então, por isso que foi uma medida, acho, preventiva, acertada, para que isso não ocorra, porque ele vai ser condenado e vai ser preso daqui a 1 mês, 2 meses, e aí não pode acontecer como aconteceu com o filho dele que foi embora e com a Carla Zambelli, que também é do time dele, que foi embora e fugiu da justiça. Ok. Deputado Marcel, a mesma pergunta. Você vê que o deputado Gilmar diz, ele vai ser condenado e vai ser preso. Já conhece a sentença. Está todo mundo já sabendo o que vai acontecer. Na verdade, são cartas marcadas no Supremo Tribunal Federal. O PT, o Lula, o STF, o Alexandre de Moraes, os seus cúmplices, todos já sabem qual é o enredo, no que vai acabar. E, na verdade, ele já está preso, porque se o deputado Gilmar ou eu tivéssemos que ficar em casa das 7 da noite até 7 da manhã, não pudéssemos sair em nenhum momento durante o final de semana, não pudéssemos sair de Brasília, tivéssemos que usar tornozeleira eletrônica, nós nos sentiríamos como, deputado Gilmar? Presos. Na verdade, é uma prisão. Jair Bolsonaro já está preso, e mais, anulado politicamente. É isso que querem com a adesão sobre o Jair Bolsonaro. Ontem eu estive com ele, junto com o deputado Sanderson do Rio Grande do Sul, para tratar sobre as eleições para o Senado do Rio Grande do Sul, porque nós dois seremos pré-candidatos e o Novo está fechando parceria com o PL lá e com outros partidos para a eleição do ano que vem. E sabe o que eu me dei conta hoje? Que essa foi a última manifestação política que Jair Bolsonaro pôde fazer antes dessa decisão absurda, dessa decisão autoritária. E sobre a pergunta, Leandro, 14 mil dólares, sinceramente, quem olha isso do Brasil pode achar que é bastante dinheiro, mas lá de fora isso chega a ser piada. Na verdade, eu digo para quem está nos assistindo, compre dólar, compre euros, compre moeda forte, porque o Lula está enterrando o Brasil. Desde o primeiro dia em que Lula assumiu o mandato, todos os meses eu compro uma determinada quantia de moeda estrangeira. Tudo declarado, como, aliás, Bolsonaro disse que declarou na sua compra dos 14 mil dólares, que ele tem, inclusive, o recibo do Banco do Brasil. Transformar isso numa manchete, transformar isso numa irregularidade, numa suspeição, quando ele tem até o recibo da compra, é risível, não tem o menor cabimento. Isso, na verdade, até é uma apropriação indébita, se a Polícia Federal levou esse dinheiro junto e ainda não devolveu. Porque se ele tem a declaração e tem o recibo, foi utilizado apenas para a narrativa política de que ele teria dólares para uma eventual fuga, que ele diz e repete todas as vezes, nunca esteve nos seus planos.